noite, vamos orar pelos nossos maridos, vamos orar pelo nosso casamento, vamos acompanhar a leitura desse livro, O Poder da Esposa que Ora, mensagens de fé. Vamos orar pelos nossos maridos, porque marido só muda com oração muita. Marido só muda com oração muita. E tem uns que nem precisam mudar, né? Só precisa melhorar. Vamos estar enviando um aviãozinho para uma amiga sua que você acredita que ela precisa orar pelo casamento dela. Gente, esse tempo aqui é um tempo tão querido porque nós não estamos falando de religião, nós estamos falando do que nos une, que é Jesus. Muitas vezes falar de religião até separa as pessoas, mas nós estamos falando do que traz unidade, que é relacionamento com Jesus. Então vai chamando alguma amiga sua pra gente orar aqui pelo nosso casamento, e hoje vai ser bem especial. Então, vou aqui dando boa noite a vocês. Como vocês têm passado? Tá tudo bem com vocês? O que vocês têm aprendido? Aqui nessas orações desse livro. Vocês sabiam? Eu tenho esse livro desde quando eu era solteira. Eu já lia para aprender a orar em detalhes pelo meu marido. Boa noite, Marta. Eu já li esse livro para poder aprender como orar detalhadamente pelo meu marido. Porque como eu não sabia o que é casamento, então eu já ia lendo para saber que tipo de problemas uma mulher casada pode ter. Eu não sei se você já viu o livro O Poder da Esposa que Ora. Esse aqui é de orações. É O Poder da Esposa que Ora, Mensagens de Fé. Mas esse livro, só O Poder da Esposa que Ora, sem ser Mensagens de Fé, começa com o marido dela agradecendo por ela não ter desistido de orar por ele. E ela agradece... Ele agradece, né? Por todas as orações dela que transformaram a vida dele profundamente. Imagina. Começa o livro ele agradecendo. Eu sou um homem transformado. Porque nesses 25 anos de casados que eles tinham, na época que o livro foi lançado, eu sou um homem completamente transformado por causa da oração da minha esposa. Então não tem coisa mais maravilhosa do que uma esposa aprender a orar pelo seu marido. E principalmente quando ela aprende a orar junto com o seu marido. Imagina, quando uma mulher quando ela vence a timidez dela e ela aprende a orar. Olá, tudo bom? Ela aprende a orar junto com o seu marido, né? Então vamos estar orando aqui pelo nosso marido. Vocês já convidaram alguém para vir aqui? Já convidaram uma amiga? Já convidaram alguém para fazer parte dessa oração poderosa? Gente, ontem foi assim sensacional. Ontem a nossa oração pegou 1 hora de conversa. Foi 1 hora de conversa, pensa. Foi 1 hora de bate-papo sobre casamento. Foi muito, muito legal. Então, vocês que não ouviram ainda, vão quando estiver na cozinha ou estiver dirigindo, assiste. Porque foi uma conversa muito, muito bacana a live de ontem. Tá certo? Olha só. Hoje, muito boa noite a vocês todos. Vou dar boa noite mais uma vez. Hoje, nós estamos na página
50. Não. Nós estamos na página 48, no capítulo 16 desse livro aqui. O poder da esposa que ora. Mensagens de fé. Uma das coisas que eu falo, que eu gosto muito das orações dela, que ela sempre entra na presença de Deus com um versículo da Bíblia, de acordo com aquilo que ela quer pedir a Deus. E isso, gente, mostra na oração dela que ela tem respaldo, que ela tá querendo mostrar para Deus que Deus, eu conheço a sua palavra e eu estou vendo que o meu pedido está de acordo com a tua palavra. Tá entendendo? Então vamos lá. O título de hoje é Quando eu desejo ser mais semelhante a Jesus. Quando eu desejo ser mais semelhante a Jesus. Ai, gente, olha que oração preciosa. Essa oração de hoje é por nós, como esposa. Aí tá dizendo assim, ó. Quando eu desejo ser mais semelhante a Jesus. Gente, só esse título aqui já dá uma lição na gente. Porque quantas pessoas só querem enfiar uma religião na vida do marido? Quantas mulheres casadas só querem falar, eu tenho que ir pra igreja, viu? Tu tem que ir pra igreja, porque senão tu vai pro inferno, porque senão não sei o quê, né? E aí elas esquecem de fazer essa oração aqui. Olha que oração preciosa. É como se ela estivesse pedindo para que ela seja a igreja. Porque muitas vezes a esposa quer que o marido vá para a igreja, mas ela é o próprio demônio dentro de casa. Ela é o próprio Satanás dentro de casa. Entendendo? Ela grita, ela fala tolice, ela é egoísta, ela não sabe servir, ela não tem sabedoria no falar. Então, assim, por que ele vai querer o Jesus dela? Por que ele vai querer ir para a igreja se ele mora com o diabo? Né? Se a mulher é um instrumento do inferno. Então, eu acho que a melhor maneira para convidar um marido a ir para uma igreja, para uma religião, a melhor maneira é a gente sendo o exemplo de Jesus para ele primeiro. Porque aí ele vai dizer assim, nossa, eu quero esse Jesus dela. Ela é muito maravilhosa, ela é cheia de graça, ela é cheia de doçura, ela tem amor, ela tem defeitos, mas ela corre para Jesus pedindo para ser transformada. Ela tem defeitos, mas ela é humilde para pedir perdão, né? Então, gente, você tá sendo sal na terra, né? Você sabe o que é ser sal na terra? Ser sal na terra é você causar sede nas pessoas para elas desejarem a Jesus Cristo. Então imagina, seu marido, ele não vai nem precisar você convidar. Ele vai querer ir. De tão bênção que você é na vida dele. Aí vamos ver o versículo que ela usou, ó. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Eita, gente, olha a nossa responsabilidade. Nós devemos andar como Jesus andou. Aí você pode perguntar assim, mas Marjorie, mulher, por que eu que tenho que mudar tanto? Por que eu que tenho que ser o exemplo de Jesus na minha casa? Gente,
Marjorie, meu esposo sempre me agradece pela comida que eu faço. Eu aproveito para dizer a ele que Deus ama tanto. Ele que deu uma esposa como eu. Pronto, tá certo. Assim mesmo, eu também falo isso. Assim, Jeff, Deus te ama muito, né? Porque... Não, e ele mesmo fala. Nossa, coisa boa ter uma esposa que cozinha, ter uma esposa que faz isso, ter uma esposa que é aquilo, né? Então, deixa eu dizer. Agora, deixa eu ver onde é que eu tô. Você pergunta assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que ser transformada? Por que eu tenho que ser o exemplo? Deus não está perguntando quem é que tem que ser. Deus não está perguntando quem é que precisa mudar. Deus está perguntando quem está disposto a ajudar ele. Deus está perguntando quem pode ajudar ele nesse processo de melhoria no seu casamento, de transformação. Não é porque, não, eu tenho que fazer isso. Não. É porque você diz, eis-me aqui, Senhor. Eu vou ser a pessoa transformada para mudar o meu casamento, para melhorar o meu casamento. Entendendo? E aí, esse versículo aqui que ela deu, 1 João, capítulo 2, versículos 5 ao 6, já dá um grande segredo para nós esposos. Tudo que a gente for fazer, a gente pensar, será que Jesus faria desse modo? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus falaria desse jeito? E a Bíblia diz que o nosso marido, ele representa a figura de Cristo na nossa vida. E aí você tem sempre que se perguntar, será que eu estou tratando realmente o meu marido com respeito, com honra, sendo ele a figura de Jesus? Porque se você desonra o seu marido, porque se você desrespeita, fala com ele com a voz autoritária, saiba que quem está recebendo também esse tipo de afronta, esse tipo de comportamento de você, é o próprio Jesus. Né? Então, é o próprio Jesus que nós estamos desonrando, que estamos desrespeitando. Não que o nosso marido seja Jesus, mas Jesus disse que nós devemos honrar a ele como Cristo, né? Honra a igreja. A igreja honra Cristo, quer dizer, né? Que Jesus tem um papel mais forte ainda. Não, o marido tem um papel mais forte, que é de morrer pela esposa. Mas isso quando eles conhecem a Cristo, né? Então vamos lá. Vamos lá, o que ela fala aqui, ó. Não há nada que revele a uma mulher o grau de sua semelhança a Jesus do que seu relacionamento com seu marido. Uau, olha que forte já a primeira frase. Não tem alguma coisa que mais mostra se a mulher parece ou não com Jesus do que o casamento. Ai, meu Deus do céu, gente. Vocês parecem com Jesus? Vamos, não precisa me responder. Vocês parecem com Jesus aí no seu casamento? Ai, meu Deus, eu tenho tanto temor para parecer com Jesus no meu casamento, viu? Principalmente porque no meu casamento já vem as filhas dele, né? Então, são 3 vidas que eu tenho que ganhar para Jesus, né? São 3 coraçõezinhos que eu tenho que ganhar para Cristo, né? Quando eu chegar no céu, Deus vai me perguntar: você cuidou dos corações que eu te dei? Você aproximou esses corações para perto de mim? Né? Você pareceu comigo o suficiente ao ponto dessas pessoas desejarem o céu? Ou você foi um inferno na vida dessas pessoas? Meu Deus do céu, misericórdia, ai Jesus. Ai, só me lembro assim de um monte de gente que é um inferno, né? Que era para ser um canal de Jesus, mas acaba afastando. A sua maneira de falar, a sua maneira de conversar, a sua maneira de agir e de reagir, ou de responder o seu marido, mostra
o quanto você ainda deve percorrer para ser tudo aquilo que Deus espera de você, né? Que Deus planejou para você ser. O casamento é um teste verdadeiro para saber o que existe dentro de todos nós. O egoísmo, a falta de consideração ou de amor por parte do marido ou da mulher são revelados na vida conjugal. Dia após dia, ano após ano. Se, porém, a mulher não gostar do que vê nela própria em relação ao casamento, talvez queira ser mais semelhante a Jesus, para que seu amor, seu altruísmo e sua bondade se desenvolvam dentro dela e sejam revelados aos que rodeiam, principalmente ao marido. O homem pode e deve fazer a mesma coisa, mas por ora o assunto aqui gira em torno de nós. Peça a Deus que ajude a andar como Jesus andou. A única maneira de conseguir isso é pelo poder do Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, Ele habita em seu coração e você pode viver como Deus deseja. Porque o Espírito Santo te capacita a fazer isso. Para que o perfeito amor de Jesus se desenvolva em você, é necessário estar diariamente em contato com a palavra de Deus para aprender com Ele, como viver e saber como Jesus viveu. Permita que a palavra de Deus viva dentro de você, a fim de ser guiada pelo Espírito Santo e fazer as escolhas certas sobre como viver. A Bíblia diz que aquele que conhece a Deus, mas não obedece a seus mandamentos, a verdade não está nele. Agradeça a Deus por ter a mente de Cristo e, portanto, ter tudo de que necessita para ser semelhante a Ele. Peça ao Espírito Santo que te oriente, ensine, capacite a ter por seu marido a mesma compaixão, o mesmo altruísmo, a mesma misericórdia e o mesmo amor que Jesus tem por você. Peça-lhe que a abasteça com a sua verdade. Uau, que lindo, gente. Olha só. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a gente pensa que a nossa luta é muito pesada, porque nós estamos tentando lutar com as nossas próprias forças. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que tem uma pessoa da Trindade? Quem é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem uma pessoa da Trindade todo o tempo perto de você, todo o tempo te estendendo a mão, todo o tempo te estendendo a mão para te ajudar. Essa pessoa é a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui do meu lado e ele está aí do seu lado agora, porque ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Por isso que Jesus falou: eu preciso ir para que o Consolador venha. É como se Jesus dissesse: eu, como ser humano, eu não posso estar aqui nos Estados Unidos. Ele não poderia estar aqui nos Estados Unidos e estar aí na sua cidade agora com você. Entendeu? Porque ele era humano. Então ele disse: eu preciso ir para que o Espírito, para que o meu Espírito fique com cada um de vocês. Então, o Espírito Santo tem esse papel de te fortalecer, de na hora de você precisar, ele te abraçar, se você quer um abraço, ele te dá um conselho, se você quer um conselho, ele te dá uma orientação. Então, o que falta talvez é você
usufruir dessa disposição do Espírito Santo. Você sabia que quando você abre os olhos, o Espírito Santo já te dá bom dia? Ele já te diz, bom dia, eu tô só esperando você depender de mim, eu tô aqui para você não precisar fazer as coisas sozinha. Mas aí o que acontece muitas vezes? A gente já corre pro celular, ou então a gente se levanta, vai escovar os dentes e a gente ultrapassa o Espírito Santo e nem dá bola para ele. E ele é tão lindo, ele é tão fofo, que ele ainda vai atrás de nós. Oi, eu tô aqui. Você vai falar comigo agora? Aí a gente vai pegar o café. Aí ele vai atrás. Enquanto você toma o café, você tá pensando aí um monte de coisa durante o dia. Você poderia falar comigo? Aí a gente entra pra dentro do carro, ou vai pegar o ônibus, vai chamar mototáxi, o que for. E aí, o Espírito Santo, mais uma vez, senta do seu lado e diz, e agora, você vai falar comigo? Você não precisa fazer isso sozinha. Você não precisa carregar esse peso sozinha. Se você falar comigo, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais leve. Então, quando você aprende que o Espírito Santo está do seu lado, gente, quando eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu faço é dizer assim, Espírito Santo, eu dependo de você. Tem uma música que diz assim, que sejas meu universo, e aí diz assim, que seja tudo o que penso e o que sinto, que de manhã você seja o meu primeiro pensamento. Imagina se a tua vida entra nesse nível de entender quem é Deus na sua vida, que Ele vai ser o seu primeiro pensamento, assim quando você acorda, né? Que não vai ser quem te mandou mensagem no Instagram, quem curtiu você na última foto, não vai ser outra pessoa. Quando imagina você abrir os olhos, você está tão conectado com essa amizade com Deus, que Ele é o teu primeiro pensamento, que Ele é a primeira pessoa que você vai dizer, eu não vou levantar daqui se você não me ajudar. Você sabia que quanto mais você depender do Espírito Santo, mais ele vai ser feliz ao seu lado? Então, ele não quer que você nem se levante sozinha. Você pode dizer assim, Espírito Santo, me ajuda a me levantar dessa cama. Me dá forças para me levantar dessa cama. Porque, gente, se a gente não pedir, às vezes, na cama, para a gente se levantar com o Espírito Santo, às vezes, quando a gente dá um passo, o nosso humor já está tão terrível que a gente já quer maltratar alguém com um olhar. Não precisa nem falar. Às vezes é um olhar de rejeição que a gente está dando em alguém que passou perto da gente. Por causa que o quê? Porque você se levantou com o seu mau humor. Você não se levantou com a sua humildade, com a sua dependência em Jesus Cristo, né? Aí você se levanta, aí já vem talvez alguma chateação, ou então uma dor que já tem dentro de você, que você nem sabe porque fere, porque que sangra tanto em cima dos outros. Então, que coisa linda é quando você é humilde o suficiente para depender de uma amizade com o Espírito Santo. E sabe o que é melhor? O Espírito Santo está todo o tempo do teu lado. O Espírito Santo é alguém fiel. O Espírito Santo é alguém que te promete e que nunca vai deixar de cumprir. O Espírito Santo é alguém que nunca vai te trapacear. É alguém que nunca vai virar as costas e te abandonar. Não é alguém que te prometeu um amor e não cumpriu. Então, sabe o que me fez mergulhar nessa amizade com Jesus? É porque tudo que eu queria na minha vida era um amigo como ele. Tudo que eu queria na minha vida era um amigo como ele. Então, se eu encontrei, por que eu vou dar mais valor a uma pessoa
do que a ele, que é tudo isso, que é fiel, que eu sei que nunca vai falhar comigo, que nunca vai fofocar de mim. Eu posso sair das mesas e ele nunca vai me trair. Então por que eu vou dar mais valor a outras pessoas do que a ele? Tá entendendo? Então, quando eu conheci Jesus, eu disse assim, é pra ele, eu vou mergulhar nele com tudo. Era tudo que eu queria, alguém que fosse fiel a mim, que fosse meu melhor amigo. Então, gente, eu posso dizer que aquele dia que eu conheci o Espírito Santo como meu amigo, a minha vida mudou completamente. E sabe o que é melhor, gente? Sabe o que é melhor? É porque o Espírito Santo, ele vai te aconselhando, ele vai te orientando e você vai se livrando de decepções. É tão bom eu olhar para o meu passado, eu olhar para os 20 anos que eu tenho com Jesus e eu poder te dizer, nunca nenhum homem frescou com a minha cara. Não teve um homem que me envergonhou, que me humilhou, que deixou uma marca em mim. Eu não fui mendiga de dinheiro de nenhum ser humano. Tudo foi Deus que me deu a estratégia, o caminho. Tá entendendo? Não tem coisa melhor do que você ser verdadeiramente livre em Jesus, sabe? E você querer uma coisa e não ficar colocando aquela expectativa na pessoa, mas você corre para Jesus e fala primeiro para ele. E sabe o que é melhor? Você vai vivendo experiências com ele. Você vai vivendo experiências de intimidade. Aí são experiências que não são seres humanos que estão te patrocinando. É o próprio Deus. Então a tua fé vai só crescendo. A tua fé vai só aumentando. E você vai dizendo assim, vale a pena ser amiga de Deus. E um dia, se eu for escrever um livro, vai ser esse o tema do meu livro. Vale a pena ser amiga de Deus. Porque são 20 anos que eu tenho amizade com Jesus. E eu posso te dizer, eu escrevi mais de 6.000 cartas para Jesus esses anos. E se eu escrevi essas cartas todas, é porque vale a pena. Ele responde, gente. Ele responde. Ele é o calmante que a gente precisa. Ele é o tranquilizante. Ele é o psiquiatra. Ele é o psicólogo. Ele é tudo. Mas o que nós precisamos aprender é colocar ele em primeiro lugar. Não teve uma vez que eu liguei para uma amiga para contar para ela uma coisa que eu antes não tenha contado para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar de trás dos bastidores. Eu quero mostrar somente pro olhar dele que ele é o meu primeiro lugar. Ele é o meu tudo. Antes de eu pedir qualquer coisa, hoje, agora como casada, de pedir qualquer coisa ao meu marido ou de esperar qualquer coisa do meu marido, ou uma transformação, ou um arrependimento, primeiro eu peço ao Espírito Santo. Tá entendendo? Porque eu já tinha uma vida de solteira com ele. Então agora eu tô conhecendo ele na sua profundeza. Eu tô vivendo agora como casada. E eu tô vivendo casada e convidando vocês para viver junto comigo esse crescimento. Mas, gente, não tem coisa melhor do que a gente colocar a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus, a Trindade, a pessoa do Espírito Santo, antes de qualquer pessoa que a gente deseja esperar alguma coisa, sabe? E isso vai pro trabalho, isso vai pra amizade, isso vai pra qualquer lugar, sabe? Você tá esperando, às vezes você espera, ai, tomara que meu chefe me reconheça para que me dê um aumento. Antes, vai na presença de Deus. Espírito Santo, primeiro de tudo, me ajude a ter o caráter de Cristo no meu trabalho. E depois disso, me ajude a ser reconhecida para que eu consiga um aumento que eu desejo. Mas eu não estou colocando essa expectativa no meu patrão. Eu estou colocando a minha expectativa aqui na tua presença. Tu entendeu? Tu entendeu a diferença? Quando você se importa, quando você dá... Isso, gente, isso que eu tô falando aqui
é colocar o verdadeiro altar no teu coração. O verdadeiro altar a ser construído tem que ser para Jesus. Porque quando a gente não faz isso, quando a gente não fala primeiro para Jesus, a gente fala primeiro para a amiga, a gente fala primeiro para o marido, a gente fala primeiro para outra pessoa, nós estamos dizendo com as nossas atitudes que Deus não é o primeiro lugar da nossa vida. Então você pode até falar de boca para fora, ai, Deus é tudo para mim. Ai, Deus, eu amo Deus mais do que tudo. Eu amo Deus acima de que tudo. Ai, Deus tá lá no céu vendo, vale? Mas na hora do pega pra capar, não é pra mim que ela liga, não. Na hora do desespero, não é comigo que ela chora, não. Ela não pode sentir uma solidãozinha que não é comigo que ela vem buscar, não. Tu tá entendendo? Ele valoriza quando a gente busca ele em primeiro lugar. Sabe, Deus, eu tô aqui agora. Imagina, eu ligo pra uma amiga minha, mulher, eu tô te pedindo aqui ajuda agora, porque eu sei pedir ajuda, mas eu já passei 1 hora falando tudo pra Deus. Você é a segunda pessoa que tá sabendo, porque eu já falei tudo pra Deus primeiro. Entendeu? Entendeu, assim, o que é na prática colocar Jesus como primeiro lugar na sua vida. Então, isso é com tudo. Você quer falar alguma coisa pro seu marido? Primeiro fala pra Deus, sabe? Fala com Deus. Deus, eu queria falar isso. Deus, eu queria essa resposta. Deus, eu queria que fosse assim, né? E aí você fala com Deus primeiro. E aí você está construindo o verdadeiro altar na sua vida. Que é o primeiro altar, é colocar Jesus em primeiro lugar. E aí sabe qual é a promessa quando você aprende isso? Olha só a promessa para quando você aprende na prática a colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, que eu te acrescentarei todas as coisas. Me busca em primeiro lugar. Me coloca em primeiro lugar, que eu te acrescentarei todas. Não diz a metade, não diz 1/3, não diz 99%. Ele diz, eu te acrescentarei todas as coisas. E isso significa que mesmo que você precise passar pelo vale da sombra da morte, existe alguém fiel lá para te acrescentar todas as coisas, tudo que você precisa. Imagina, tem gente agora no Rio Grande do Sul, passando pelo vale da sombra da morte. Perdeu tudo. Mas se essa pessoa não perdeu a sua amizade em Jesus Cristo, não perdeu a sua fé em depender do Espírito Santo, Deus vai acrescentar tudo de novo. Deus vai acrescentar todas as coisas. Deus vai. Deus faz isso. Deus faz isso. Tá entendendo? Vamos para a oração? Vamos para a nossa conversa boa, né? Falar do Espírito Santo, falar de depender de uma amizade de alguém que é fiel. Gente, eu tenho uma amiga que tudo que ela passava, ela ligava primeiro para uma amiga dela. Ela não falava com Jesus primeiro, ela falava primeiro com essa amiga dela. Qualquer coisa que ela passava, se era um sofrimento no casamento, se era uma alegria, se era um presente que ela ganhou, ela não ia lá compartilhar com Jesus. Ela ia compartilhar com essa amiga dela. Sabe o que aconteceu? Essa amiga dela roubou tudo dela. Tudo físico. Roubou o marido. E até a criança está querendo ensinar a criança dela a chamar ela de mãe. Tu tá entendendo? O perigo de construir um altar errado. O perigo de construir um altar que não é o altar correto. Meu Deus, que isso traga temor e tremor para as nossas vidas. Que a gente venha construir o altar verdadeiro, que é uma amizade íntima com Jesus Cristo, tá? E eu não tô falando aqui ainda nem um momento de religião. Eu tô falando de intimidade
Eu estou falando de uma vida com Deus aonde quer que você esteja, que Ele seja o seu primeiro pensamento, que Ele seja o seu universo, que Ele seja o seu primeiro tudo, a sua primeira paixão, a sua primeira provisão, o seu primeiro pensamento. Eu vou pedir primeiro a Jesus. Eu vou falar primeiro com Jesus. Eu vou chorar com Jesus. Eu vou com Jesus. Entendeu? Isso é colocar Jesus em primeiro lugar. Vamos lá para a oração. Para quem está acompanhando com o livro, é o capítulo 16, hoje na página 49. Tá? A oração de hoje, repetindo aqui, é quando eu desejo ser mais semelhante a Jesus. Quando você começa a parecer com Jesus, você nem precisa fazer força para as pessoas ao seu redor querer Jesus. Elas vão desejar Jesus. Elas vão olhar para a sua vida e dizer assim, meu Deus, eu quero esse seu Jesus. Eu quero esse seu Jesus. Tá? Olha a nossa responsabilidade, né? O tanto de membros que tem na sua família aí morando com você, marido, filho, é o tanto de pessoas que você tem que causar sede do amor de Jesus para elas. Vamos lá. A oração. Senhor, ajuda a pensar como tu pensas e a falar como tu falas, com compaixão, com amor, graça e misericórdia. Leva embora tudo que há em mim que não provém do teu espírito, a ira, a amargura, a crítica, a falta de amor. Elimina toda a tendência que há em mim de agir de acordo com a carne e de defender alguém com palavras ou ações. Retira o desejo que porventura existe em mim de afastar-se do meu marido de maneira física, emocional ou mental. Sei que não é teu querer que eu me afaste dele. Teu desejo é que nos aproximemos um do outro como tu te aproxima de nós. E quero imitar-te. Conduza-me nos teus caminhos, Senhor. Ensina-me que o teu amor incondicional significa e ajuda-me a exibi-lo. Enche-me completamente do teu amor e perdão para que eles transbordem de mim e alcancem a vida do meu marido. Molda meu coração da maneira como tu desejas. Transforma meu ser todas as vezes que eu ler a tua palavra. Ajuda-me a ser tua de tal modo que eu não seja capaz de me movimentar ou falar sem que as minhas ações fluam do teu amor fluam do teu amor para o meu coração. Senhor, tu és belo, tu és bondoso, gentil, fiel, verdadeiro, altruísta, sábio, amoroso, pacífico, bom e santo. Tu és luz e vida. Quero ser mais semelhante a ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nossa, que responsabilidade, né? A gente ser caráter de Cristo na terra, né? Imagina, a gente quer às vezes convencer uma pessoa para ir para nossa igreja, para nossa religião, mas a gente não quer primeiro transbordar do caráter de Jesus, né? Olha, o caráter de Jesus, ele não trata ninguém com violência, com crítica, né? Ele não coloca ninguém para baixo. Se você for ler a história de Jesus, você vai ver o tanto de amor que tinha em Jesus, o quanto ele parava e se importava com as pessoas, o quanto ele ouvia, né? Então, a grosseria de uma esposa não revela Cristo. A mentira, mesmo que pequenininha, de uma esposa não revela Cristo para o seu marido, né? Então, nós temos que fazer tudo, como se fosse fazer para o Senhor em primeiro lugar. Senhor, eu estou fazendo para agradar o seu coração, porque eu sei que você quer que eu ganhe esses corações aqui para ti. Eu sei que você está contando com a minha vida, com a minha respiração para ganhar essas pessoas para ti. Eu não estou dizendo que é fácil, tá?
até porque também eu tenho aqui as minhas dificuldades, eu tenho o meu temperamento, a minha personalidade, mas eu tô dizendo que se a gente colocar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades primeiro para Jesus, de lá nós saímos com uma força, com uma sabedoria, com uma mansidão, com uma doçura, com um coração perdoador. Como eu tô dizendo, não tentem fazer sozinhas. Não faça sozinha, porque é cansativo. Tem uma hora que você quer desistir, se você for fazer sozinha, mas se você for fazer ligada à pessoa do Espírito Santo, ligada com Ele, vai sair amor de dentro de você, vai sair beleza de dentro de você. Sabe por quê? Porque quando nós estamos lá com Ele, Ele nos cura. Ele nos cura, gente. Quem entra no Casadas Posicionadas sabe o tanto de cura que eu vivi, só eu e Jesus no meu secreto. Como Ele cura, como Ele toca na alma, como Ele faz a gente lembrar de coisas que a gente nunca seria capaz de lembrar. E ainda mais nos revela coisas que nós passamos dentro do ventre da nossa mãe. Então são curas profundas que Deus pode fazer em nós, porque, sabe por quê? Porque Ele é interessado em curar a nossa alma. Porque Ele sabe que se a gente parar de sangrar, se Ele estancar o sangue que tem aqui das nossas emoções, a falta do amor do pai, ou então até mesmo o fato de você nem teve um pai, alguém que assumiu a sua mãe, ou uma violência na infância, tudo isso, Deus sabe por que Deus quer te curar? Porque Ele quer manifestar a glória dele numa mulher, numa esposa curada. Mas então, se a gente for muito almática, se a gente for muito ligada às emoções, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão na terra. Nós não vamos conseguir. Por isso que diz assim, ó, lá em Hebreus 4:12, diz assim, ó, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é como espada de 2 gumes, que ela separa o espírito da alma, que são as emoções. A palavra de Deus tem esse poder de nos curar ao ponto de dizer, olha, isso aqui são das emoções que eu tenho que cuidar, e aqui é o teu espírito, que é onde eu tenho contato para manifestar, para falar para você o que é que você veio fazer na terra. É como se Deus dissesse assim, a minha palavra, a palavra de Deus, pode te curar num nível que você não vai deixar as suas emoções interferir na tua missão. E uma das missões mais poderosas que você tem, se você é casada, é você transbordar Jesus na vida do teu marido. E se você tem filhos, na vida dos teus filhos. É uma responsabilidade? Poderia ser uma responsabilidade do nosso marido? Poderia. Mas se você está aqui, é porque talvez a responsabilidade é sua, porque você diz, Senhor, eis-me aqui para ser instrumento do teu amor. Eu quero ser transformada para ser instrumento do teu amor na vida da minha família. Imagina os membros da tua família indo para o céu e dizer assim, eu vim para cá porque a fulana me causou sede de ti, Jesus. Porque ela me causou sede, ela se permitiu ser transformada. Ela se permitiu ser canal de bênção e eu desejei a ti. Eu passei a ter uma vida com Cristo por causa da vida dela. Porque andar com ela é como andar com Cristo. E isso principalmente, né, para quem tem filho, para os nossos filhos, né, para a gente não sangrar em cima dos filhos, né? Imagina nossos filhos desejarem a Cristo, porque a mãe deles revela tanto o amor de Cristo. Revela tanto o amor de Cristo. Então imagina o teu marido, assim, eu desejo Jesus Cristo, eu desejo ter Jesus todos os dias na minha vida. Porque a vida da minha esposa revela a Cristo, né? Revela a Cristo. E aí eu vou terminar dizendo uma coisa. A gente esteve em Nova York e a gente pegou um Uber. E o Uber, ele tinha uma religião lá que o celular dele toca para ele fazer uma adoração lá ao Deus dele, né? O celular dele desperta, aí ele faz uma adoração lá eu não sei qual é o nome do Deus dele,
ao Alá, eu não sei. Aí o meu marido, ele gosta de conversar com as pessoas. Aí ele falou assim: quantas vezes o seu celular toca para você fazer adoração ao seu Deus? Aí o motorista disse assim, do Uber: 5 vezes por dia. 5 vezes meu celular toca para eu fazer adoração ao meu Deus. Aí a resposta do meu marido foi assim: a minha esposa ora muito mais do que isso. Ela adora o Deus dela muito mais do que 5 vezes. Olha, acabou de entrar aqui. Tá entendendo? Então, que a tua vida seja uma vida de tanta intimidade, tanta dependência com Deus, que você nem esteja contando se você está adorando 5 vezes. Que você seja tão dependente de falar com Jesus todos os dias, todas as horas, todos os momentos, mesmo que seja para pedir ajuda, para você amarrar a chatonilda, para você não ser tão carente, não ser grosseira, mas não importa. Não importa o que nós estamos pedindo, o que importa é que nós estamos tendo intimidade com Jesus e que quem se gruda com Jesus, quem fica todo tempo perto dele, vai sair rindo como ele, vai sair com o cheiro dele, vai sair com o andado dele, não tem jeito. Não sei se você já teve uma amizade que você fica tão perto daquela pessoa que diz assim: nossa, vocês estão rindo igual, a risada de vocês está igual, ou então, vocês estão usando o mesmo acessório, porque, gente, quanto mais você anda com uma pessoa, mais você parece com ela. Não adianta. Então, calma. Se você precisa de uma transformação muito grande, calma, seja humilde e dependa dessa amizade com o Espírito Santo. Agora, por favor, aprende a colocar ele em primeiro lugar. Não coloca marido no primeiro lugar. Não coloca amizade no primeiro lugar. Não coloca filho em primeiro lugar. Né? Eu sei que são as coisinhas mais fofas, né, gente? Filho é um negocinho tão fofo, né? Meu Deus do céu. Eu fico pensando, meu Deus, só tem 1 ano e 9 meses daqui a minha. E a cor mais fofa, mas não tá no primeiro lugar no meu coração. Não tá. Sabe? Todo dia eu digo pro Senhor: Senhor, você é o primeiro lugar. Ela pertence a ti. Pertence a ti. Eu quero entender as coisas do céu. Eu não quero ficar apegada às coisas da terra. Eu quero estar olhando para as coisas do céu, da eternidade. Amém? Vamos aprender a ser mulheres mais próximas de Jesus e olhando mais para a eternidade do que estar presa aqui às coisas da terra. Amém? Vamos colocar quem merece estar no primeiro lugar da nossa vida, do nosso coração. E a promessa é qual? Qual é a promessa? Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, quero ver, quem sabe? Quem vai responder primeiro aqui? Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, qual é a promessa, gente, que a gente recebe? É o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. Aí, ó, a Fran. Colocai a Deus em primeiro lugar. Busca o primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Mesmo que você precise passar pelo vale da sombra da morte, todas as coisas te serão acrescentadas. Nada vai faltar para você. Você pode perder tudo, eu posso perder tudo, mas se a gente não perder a fé, se a gente não perder a nossa amizade com Jesus, a gente não perdeu, na verdade, nada. Porque ele vai explicar. Mesmo que seja a maior dor da terra, que eu acredito que é perder um filho, uma mãe, um pai, quando perde uma criança. Deus, se você permanecer em Deus, se você permanecer em Deus mesmo na dor, na pior circunstância na sua vida, Ele vai te acrescentar todas as coisas. Ele vai te acrescentar todas as coisas. Amém? Um beijo. Até amanhã, às 22 horas. Tchau, tchau.